Você já ouviu falar no Janeiro Branco? Então, fica com a gente que você vai descobrir o quão interessante é esse mês. E para falar sobre o tema, a convidada é Daniele. Tudo bom, Daniele? Como vai? Olá, tudo bem, Rosane? Tudo ótimo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, dizer que é um prazer muito grande, é um privilégio também estar aqui falando um pouquinho sobre o Janeiro Branco, que é um mês onde, de fato, a gente pode cuidar mais, ter um olhar, né, maior para a nossa saúde mental, mas deveria ter esse cuidado, deve ter ocorrer durante todo o ano. Mas o Janeiro Branco, ele foi instituído até pela OMS lá em 2019, para que de fato todos nós pudéssemos ter esse olhar para a nossa saúde mental. E hoje em dia, eu atuando, né, no mundo corporativo, atuando como mentora de mulheres voltada para o autoconhecimento e para a liderança, é extremamente importante que, de fato, a gente olhe para esse mês com cuidado maior, principalmente para as mulheres. Né? Nós sabemos que nós, mulheres, enfrentamos uma carga, uma sobrecarga muito grande, né? Uma pressão muito grande, seja ela no trabalho, na sociedade, na nossa vida, no dia a dia. Então, ter esse olhar, principalmente nesse mês, eu vejo como de uma extrema importância. Hum, tá. E isso foi criado, então, para favorecer a mulher. Eu não sei se é algo que é muito difundido, conhecido, até por ser recente. Daniela, eu estou errado. Não, exatamente. Ele não é muito conhecido. E, inclusive, quando faz pouco mais de um ano e meio que eu estou atuando nessa instituição como gestora, né, de times, e quando eu trouxe o tema no ano passado, acabou sendo uma surpresa para as pessoas. Muitas delas nunca tinham ouvido falar no que era o Janeiro Branco. Então, ele é um tema recente e durante todo o ano, muitas vezes a gente vem percebendo, acho que hoje o que tem um olhar mais difundido para a questão feminina é o Outubro Rosa, que se tornou mundialmente conhecido, e hoje a OMS ela vem trabalhando muito nesse contexto para que a gente, de fato, olhe para o Janeiro Branco com um cuidado maior. Porque se a gente for perceber, através de até mesmo das pesquisas da própria OMS, o aumento de suicídio é considerável de 2019 para cá. E muito ocorre com as mulheres. E as mulheres elas têm uma propensão muito maior de ter síndrome do pânico, um nível acelerado de estresse, depressão, e por conta não pelo fato somente de ser mulher, mas como eu comentei antes, pela questão da sobrecarga, que acaba no dia a dia afetando muito. Então, a gente precisa difundir isso muito nas empresas, principalmente, né? Eu vejo muito no corporativo. E não ser somente algo que o RH das empresas tragam, mas que todas nós, mulheres e os líderes, tenham esse conhecimento e acabam difundindo isso de uma forma maior com os seus colaboradores. Que interessante. Então, em função dessa questão do aumento do suicídio entre as mulheres, entre outras questões também, foi criado esse Janeiro Amarelo. E em que local foi feita essa pesquisa para obter esses dados? Na verdade, o Janeiro Branco ele já existia, né? E em 2019, aqui no Brasil, foi criada uma legislação, foi criada uma lei instituindo o Janeiro Branco. Então, de lá para cá, muito para cuidar da saúde do povo brasileiro. Mas pesquisas também acabam demonstrando que hoje em dia as mulheres acabam sendo mais afetadas com relação à saúde mental. Tá. E que tipo de ação é feita nesse mês para lembrar, para alertar e até para que a mulher possa refletir sobre esse tema, o quanto ela tem que avaliar a sua vida, se vale a pena viver em constante estresse, entre outras questões, né, Daniela? O que tem sido feito aqui no país?
Exato, assim, hoje em dia, né, nós mulheres, nós temos muitas pressões, sofremos muitas pressões sociais, né, são expectativas grandes que são depositadas em nós mulheres com relação a cuidar do lar, a ser a profissional exemplar, a ser um exemplo de mãe, e nós mulheres acabamos aceitando muitas coisas, muitas vezes a gente deixa as nossas vontades de lado para suprir as necessidades do outro, e isso acaba sobrecarregando, e nem sempre a gente consegue colocar isso para fora, falar, ou muitas vezes a gente banca a heroína de querer dar conta de tudo e de não pedir ajuda, de não ter um apoio com relação a isso. Então, o que eu vejo, assim, que muitas das empresas têm trabalhado, algumas empresas que já estão atuando em conjunto com uma área, com o RH, em prol do Janeiro Branco, é, de fato, fomentar o autocuidado, né, para que as mulheres parem um pouco, se cuidem, olhem mais para si, né, e que tenham um momento de prazer, né, o seu momento. Não precisa ser um dia todo, porque nós sabemos que as nossas obrigações, digamos assim, muitas vezes podem não nos permitir, mas que a gente tenha um momento e que isso seja diário, que não seja somente no janeiro, né, no mês de janeiro. E são pequenas coisas, né, Usane? A gente pode simplesmente ter um momento para uma leitura, né, ou seja, um livro de autoajuda, um livro de romance, um momento para meditar. Algumas mulheres já estão, digamos assim, não só naquele momento de exercício físico que possa também cuidar da sua saúde, é um momento bacana, mas que seja um momento de atenção para você, né, para as mulheres, seja através de uma yoga, seja através de uma leitura, de uma meditação, cuidando um pouco mais da alimentação, se exercitando. Muitas vezes a gente não tem aquele tempo de estar numa academia, né, diariamente, 1 hora, mas será que a gente não consegue parar 10 minutos, 15 minutos para ter esse cuidado? De repente, um banho mais prolongado. Para quem é mãe, né, para quem é mãe recente, como eu falo, que está naquele momento ali logo que tenha que voltar da licença maternidade, os bebês no início, eles demandam muito. E muitas vezes um banho demorado, ela faz muita diferença na vida de uma mulher. Então, que a gente possa ter, de fato, esse cuidado. Então, são pequenas ações que a gente pode trabalhar no dia a dia. E dentro do mundo corporativo, a gente ter esse cuidado com relação à comunicação, que a gente possa se comunicar mais, que a gente tenha uma abertura maior com os nossos líderes, que a gente possa perceber o ambiente que nós estamos dentro do corporativo, se é um ambiente tóxico, se é um ambiente que me favorece, se eu consigo expressar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu gostaria. Então, eu vejo que são ações não difíceis, mas que muitas vezes passam despercebidas. E isso vai acumulando até chegar a um ponto de uma depressão, até chegar a um ponto de uma exaustão. Então, a gente precisa, de fato, olhar um pouco mais de cuidado para isso. Olha só que interessante, né? E tu trabalha com essas mulheres, qual é a demanda? O que tu observa nesse teu dia a dia? Quais são as queixas maiores? São realmente coisas que, quando a gente ouve, parece ser coisas simples, mas são essas queixas do dia a dia. Muitas vezes de não conseguir expressar o que está sentindo, até mesmo com seus parceiros, de não conseguir conversar, ter uma abertura maior com os seus líderes, ou às vezes a ansiedade ou a vontade de crescer profissionalmente e não enxergar esse espaço e não sentir que tem um espaço para esse diálogo, para essa conversa. Então, as mentoradas que eu recebo, muitas vezes elas trazem essas dores. E algumas delas falta, inclusive, o autoconhecimento, de não se perceber, de não saber do que gosta, quais são os seus anseios profissionais, quais as dificuldades que enfrentam no dia a dia, até mesmo na comunicação. Muitas vezes são rotuladas e não sabem nem por quê. Então, é algo que a gente precisa olhar de fato com carinho, né? Ter um cuidado maior para que a gente aprenda a se conhecer, a nos entender, a saber o que nos deixa feliz,
o que nos frustra e de que forma que a gente coloca isso para o mundo. Transformar muitas vezes, essa nossa dor, essa nossa angústia, numa força e que talvez precise somente ser falada. Muitas vezes a gente guarda e não expande. E como que o outro vai saber o que eu estou sentindo se eu não expressar, né, através de palavras, e às vezes eu quero que as pessoas adivinhem a minha frustração, a minha mágoa, o meu sentimento. Então, muito do que eu ouço é exatamente nesse contexto, assim, de muitas vezes não saber nem como expressar o que está sentindo. E por que será essa dificuldade de comunicação? É receio? Eu acredito que tenha de tudo um pouco, sabe, Rosane? Esse ano, eu comecei no ano passado e estou ainda em leitura com um livro que eu acho que explica muito de toda essa questão do feminino, que as mulheres que correm com os lobos. Ele é um livro excelente e que faz com que a gente olhe para toda a nossa ancestralidade, que a gente olhe com carinho e com respeito, né, de onde viemos, como somos, e tudo isso eu acho que facilita um pouco esse entendimento. A gente vive numa sociedade que nós fomos ensinadas a ter toda uma trajetória e a não falar, e simplesmente obedecer. Quantos de nós crescemos para muitas vezes casar, ter filhos e seguir toda uma rotina daquilo que foi da nossa mãe, daquilo que foi da nossa avó, e muitas vezes somos rotuladas quando queremos algo a mais, que a gente está sonhando demais, a gente é a rebelde, é a ovelha negra da família. Então, eu acho que muitos de nós, em determinadas situações, ficamos naquela indecisão. O que eu faço? Eu digo o que eu quero, o que eu estou sentindo, o que eu gosto, o que eu não gosto? Ou eu simplesmente me calo para seguir uma sociedade? E aquilo ali vai minando. Nós vamos engolindo muitas coisas sem aceitar, sem entender. E eu acredito muito, assim, que quando nós não estamos bem, o nosso corpo, ele vai falar de alguma forma, seja através de uma doença maior, seja através de uma depressão, mas em algum momento isso vai estourar. Com certeza, eu concordo contigo, e é uma pena que muitas vezes as pessoas têm que ficar doentes para avaliar suas vidas. Tem que chegar num limite quase até de sobrevivência, parar numa UTI sem saber o que tem, e aí parar e muitos médicos têm essa sensibilidade e perguntam: o que está acontecendo na sua vida? Para dar aquele gatilho para tu fazer toda uma avaliação e vem aquele filme de tudo que está sendo feito com a sua vida. Então, não há necessidade disso. Tu, na prática, além de tudo que tu colocou, meditação, atividade física, tu faz alguma outra atividade para a pessoa fazer essa avaliação e ter esse choque de realidade que vai ajudar para a mudança, a transformação? Eu gosto quando eu aplico algumas ferramentas nas mentoradas, eu trago muito do que eu faço comigo, porque eu sempre trago para elas, assim, o exemplo daquilo que vem dando certo comigo. E muitas vezes, quando eu fico um pouco perdida, algo está dando errado. O que será? Eu gosto muito de fazer uma análise com base na roda da vida. Porque na roda da vida eu tenho uma visão ampla, né, de como que está o meu lado profissional, os meus relacionamentos, a minha família, o meu lado financeiro. E querendo ou não, tudo afeta se algo não está bem. A gente precisa ter o equilíbrio. É claro que é extremamente difícil a gente ficar 100% em tudo. Não vai acontecer, né? Nós não vivemos num mundo perfeito. Os problemas estão aí, os imprevistos estão aí, e a questão é como que eu resolvo ou como que eu ajo de acordo com aquele imprevisto, com aquilo que aconteceu. Então, eu gosto muito de trazer para elas não se colocarem no papel de vítima. Por outro lado, não assumir que elas são as heroínas que vão resolver todos os problemas do mundo. É algo muito tênue, a gente tem que ter muito cuidado. Mas se colocar no papel de vítima também não vai resolver.
Então, a gente, sim, precisa acreditar que tem soluções e que a gente precisa buscar, olhar para aquilo que está precisando de uma atenção maior e, aos poucos, a gente ir trabalhando isso. Que tudo, eu acredito muito, sabe, Rosana, que tudo tem solução. Talvez a gente, naquele momento, a gente ainda não encontrou. E quanto mais a gente insistir, talvez não seja aquele momento que eu vou encontrar a solução. Mas se eu parar um pouco, se daqui a pouco eu, sei lá, algo que eu gosto de fazer, se eu caminhar na praia, se eu for fazer uma caminhada sozinha, escutando uma música que eu gosto, talvez venha algo que me faça, né, ter coragem, ter vontade de ir além. Então, assim, são pequenas ações, não tem mágica. E aquilo que pode ser bom para mim, talvez não funcione para você. Mas cada uma de nós tem que encontrar aquele pontinho que vai dar o gatilho para que a gente saia daquilo ali, para que a gente se motive e não procurar a motivação no outro. Muitas vezes, o fulano não tá mais me dando atenção, meu Deus, eu não tenho motivação para nada. Não é alguém que vai te motivar, é a gente que precisa. É óbvio que é bom um colo, é bom um abraço amigo, é muito bom, mas a gente não pode viver dependendo do outro. A gente tem que buscar o que faz bem para nós. E aí sim a gente muitas vezes conseguir ajudar o outro. Não, é perfeito. É isso aí. Só eu penso assim, ó, às vezes as pessoas ficam tão distantes de si mesmas, elas se abandonam, que elas já não sabem mais o que é ter um bem-estar, o que é estar bem consigo mesma. Elas já não têm mais esse parâmetro, né, de viver uma vida na plenitude. Então, eu penso assim, esse nosso bate-papo vai ajudar muitas mulheres, é um recado muito bom, reforçando já ideias, conceitos que ela tem da sua vida, do seu dia a dia, mas aí eu te pergunto, o que paralisa essa mulher? O que faz com que ela não siga à frente, que não busque mudar ou que não vá em encontro de uma saída para esse conflito que ela está vivendo, seja no trabalho, na vida afetiva, na vida familiar, entre amigos, o que impede isso? Eu acredito que, até pensando um pouco em mim, em momentos que eu me paralisei, em momentos que eu tive receio, o que mais foi que eu identifiquei, assim, acho que é o medo da mudança, porque muitas vezes, por mais que aquilo seja sofrido, que aquela situação não esteja confortável, o desconforto, ele dói. E aí as pessoas perguntam, mas eu já estou acostumada com isso, eu já sei lidar com o que está acontecendo. E se eu mudar? E se eu não souber lidar? Então, eu acredito que o medo é algo que paralisa, e principalmente o medo do desconhecido, mas também o medo do julgamento. Nós, mulheres, somos julgadas o tempo todo. Então, como que outra pessoa vai pensar, nossa, a Dani agiu assim a vida toda, e de uma hora para outra ela se libertou? O que aconteceu? Sempre vão ter pessoas que vão nos julgar. Então, algo que eu venho trabalhando muito nós sempre seremos julgadas. Se a gente fizer algo, seremos julgadas. Se a gente não fizer, seremos julgadas também. Então, que seja julgada por algo que você faça por você. E o medo, ele vai existir. Então, a gente não precisa brigar com o medo. A gente não precisa enfrentar o medo. Eu aprendi que o medo é necessário, mas que ele esteja junto comigo. O medo, muitas vezes, nos protege. Mas que eu saiba lidar com ele. E que ele seja meu parceiro, mas que ele não me impeça de ir além. Olha só que maravilha, né? Muito interessante. Aquela função, né, de eu vivo para o outro e não respiro ou não sei mais viver sem essa outra pessoa. Quer dizer, a pessoa está doente, ela fica doente. A pessoa está de mau humor, ela fica de mau humor, e assim por diante, né? E para encerrar, eu não sei qual a mensagem entre tantas que tu já deixou, mas para essa mulher que está sentada nos ouvindo, ela está paralisada, ela está com muito medo. O que tu diria para ela, para dar uma sacudida?
que ela precisa viver e não sobreviver. E que as coisas não são fáceis, realmente. Nós temos diversos obstáculos no nosso dia a dia. Mas a vida, realmente, ela é muito bela. Muitas vezes a gente se queixa do que está acontecendo, de um relacionamento que não está bacana, de algo do financeiro que não é propício, mas quantas vezes a gente olha para o lado e a gente vê pessoas que não têm saúde, pessoas que não conseguem se locomover, pessoas que não conseguem ter o dom da palavra, pessoas que não conseguem sentir. E aí a gente precisa olhar para nós e ver o que Deus está nos proporcionando. E sim, a gente ter coragem, ter força para ir além. A vida, ela é curta e ela é um sopro. E a gente precisa se arrepender daquilo que a gente não fez, não do que a gente tem para fazer aí pela frente. Então, a minha mensagem é: tenha coragem de ousar, de fazer acontecer. Não tenha medo de errar. Tudo pode ser consertado, tudo pode ser melhorado, mas se a gente ficar sentada no mesmo lugar, a gente vai ter sempre as mesmas respostas, as mesmas coisas, nada vai mudar. A gente precisa se movimentar, a vida é movimento. Então, vamos levantar, vamos nos movimentar e vamos viver. Muito bem, Daniele, muito obrigada. Adorei esse nosso bate-papo. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão precisando acordar de fato para aqui. Um grande abraço. Obrigada, Rosane. Eu fico realmente muito feliz, assim, lisonjeada de estar aqui com você, e eu espero realmente que a gente possa contribuir, né, com as mulheres e, de fato, para que nós possamos ser pessoas mais felizes e que nós possamos viver, realmente viver a nossa vida. Muito bem.